Conservação do momento linear. Introdução ao conceito de momento linear. O momento linear, também conhecido como quantidade de movimento, é uma grandeza vetorial que descreve o movimento de um objeto. Ele é calculado multiplicando a massa do objeto pela sua velocidade. O momento linear é uma medida de quantidade de movimento que um objeto possui. Discussão sobre a conservação do momento linear em sistemas isolados. A conservação do momento linear afirma que, em um sistema isolado, a quantidade total de momento linear antes e depois de uma interação permanece constante. Isso significa que, se não houver ação de forças externas resultantes, o momento linear total do sistema é preservado. Em outras palavras, a soma dos momentos lineares de todas as partículas envolvidas em um sistema permanece constante ao longo do tempo. Explicação da lei da conservação do momento linear. A lei da conservação do momento linear é uma consequência da terceira lei de Newton, conhecida como a lei da ação e reação. Essa lei estabelece que, para cada ação, existe uma reação de mesma magnitude, mesma direção e em sentido oposto. Quando os dois corpos interagem, as forças que atuam sobre eles são iguais em magnitude e opostas em direção, resultando em uma troca de momento linear. Como as forças internas em um sistema isolado ocorrem aos pares, o momento linear total não é alterado. Demonstração matemática da conservação do momento linear. A conservação do momento linear pode ser demonstrada através de equações matemáticas. Para um sistema de partículas, a soma dos momentos lineares iniciais é igual à soma dos momentos lineares finais, desde que não haja forças externas resultantes agindo sobre o sistema. A fórmula matemática do momento linear é a seguinte: momento linear igual massa vezes velocidade. Aplicação do princípio da conservação do momento linear em problemas de física. A conservação do momento linear é aplicada em uma variedade de situações físicas, como colisões entre objetos, explosões, movimentos de projéteis, entre outros. Em problemas de colisão, por exemplo, a conservação de momento linear pode ser usada para determinar as velocidades finais dos objetos envolvidos na colisão. A análise do momento linear é essencial para compreender o comportamento do sistema e prever os efeitos das interações. Essas explicações são essenciais para compreender o conceito da conservação do momento linear e sua aplicação em diferentes situações físicas. A conservação do momento linear é uma importante lei da física que desempenha um papel fundamental na descrição do movimento de objetos e na compreensão das interações entre eles. Colisões. Explicação dos tipos de colisões. Existem dois tipos principais de colisões: colisões elásticas e colisões inelásticas. Nas colisões elásticas, a energia cinética total do sistema é conservada, enquanto nas colisões inelásticas ocorre dissipação de energia. Durante uma colisão elástica, os objetos envolvidos se deformam temporariamente e, em seguida, retornam à sua forma original, sem perda de energia cinética. Já nas colisões inelásticas, ocorre uma deformação permanente dos objetos envolvidos e parte da energia cinética é dissipada, geralmente na forma de calor, som ou deformação dos corpos. Discussão sobre a conservação do momento linear em colisões. Em qualquer tipo de colisão, o momento linear total antes da colisão é igual ao momento linear total após a colisão. Isso está de acordo com o princípio da conservação do momento linear, que afirma que, em um sistema isolado, a quantidade total de momento linear permanece constante. Durante uma colisão, as forças internas entre os objetos envolvidos atuam em pares de ação e reação, resultando em uma troca de momento linear. Como essas forças se anulam, o momento linear total do sistema é preservado. Análise das equações de conservação de energia cinética em colisões elásticas. Nas colisões elásticas, a energia cinética total do sistema é preservada antes e depois da colisão. Isso significa que a soma das energias cinéticas individuais de cada objeto envolvido permanece constante. Para analisar o comportamento das velocidades dos objetos antes e depois da colisão elástica, pode ser aplicadas as equações de conservação de energia cinética, levando em conta as massas e as velocidades iniciais. Explicação da transferência de energia cinética em colisões inelásticas. Nas colisões inelásticas, parte da energia cinética é dissipada e convertida em outras formas de energia, como calor, som ou trabalho de deformação. Isso resulta em uma redução de energia cinética total do sistema após a colisão. Os objetos envolvidos podem se fundir ou ficar temporariamente unidos após a colisão inelástica. Exemplos práticos de colisões elásticas e inelásticas. Um exemplo de colisão elástica é o choque entre bolas de bilhar, onde a energia cinética total do sistema é preservada. Após a colisão, as bolas continuam se movendo com velocidades diferentes, mas a soma das energias cinéticas individuais permanece constante. Já um exemplo de colisão inelástica é o choque entre o carro em movimento e uma parede. Nesse caso,
parte da energia cinética do carro é dissipada na forma de deformação do veículo e calor, a energia cinética total do sistema é reduzida após a colisão. Essas explicações são fundamentais para compreender os diferentes tipos de colisões e a aplicação dos princípios da conservação do momento linear e da energia cinética em problemas envolvendo colisões. O estudo das colisões é importante para entender as interações entre objetos em movimento. Cinemática angular, momento de inércia e torque. Introdução à cinemática angular. A cinemática angular é o ramo da física que estuda o movimento de objetos que giram em torno de um eixo. Ela descreve grandezas como ângulo, velocidade angular e aceleração angular. A cinemática angular é uma extensão da cinemática linear, que lida com o movimento retilíneo de objetos. Explicação do conceito e momento de inércia. O momento de inércia é uma grandeza que descreve a distribuição de massa de um objeto em relação ao eixo de rotação. Ele é análogo à massa em movimento linear e determina a resistência do objeto a mudanças em sua velocidade angular. O momento de inércia depende da massa do objeto e da forma como sua massa está distribuída em relação ao eixo de rotação. Apresentação das equações da cinemática angular. Assim como na cinemática linear, a cinemática angular possui equações que relacionam ângulo, velocidade angular e aceleração angular. Essas equações incluem Δθ igual a W inicial vezes T mais 1 meio vezes εt elevado à segunda, onde Δθ é a variação de ângulo, W inicial é a velocidade angular inicial, ε é a aceleração angular e T é o tempo. W igual a W inicial mais εt, onde W é a velocidade angular no tempo T. Discussão sobre o conceito de torque. O torque é uma grandeza que descreve a tendência de uma força em causar rotação em um objeto em torno de um eixo. Ele depende da força aplicada, da distância em relação ao eixo de rotação e do ângulo entre a diferença de força e direção radial. O torque é calculado como produto de braços da alavanca, distância entre os eixos de rotação e a linha de ação da força pela força aplicada. Aplicação do conceito de torque e momento de inércia em problemas de física. O torque é fundamental para entender o movimento de rotação de objetos. Um exemplo prático é o estudo do movimento de um pêndulo, onde a força gravitacional exerce um torque que causa a rotação do pêndulo em torno do seu eixo de suspensão. Além disso, o momento de inércia é usado para analisar problemas envolvendo rotação de objetos simétricos ou assimétricos em relação ao eixo de rotação. Essas explicações são cruciais para compreender a cinemática angular, o momento de inércia, o torque e sua aplicação em problemas de rotação. Esses conceitos são fundamentais para o estudo de movimento de objetos que giram em torno de um eixo.